tipo uma moção ou uma ação ou um requerimento, pedindo que esse tema não seja votado no Senado sem uma comissão geral, para que essa exposição que está sendo feita aqui se faça lá para todos os senadores. Seria fundamental. Porque percebo eu que conheço um pouco desse mundo, que grande parte dos senadores estão iludidos, enganados. Não sabem a profundidade do crime que está sendo cometido. Então, eu já de pronto colocaria esse ponto de vista, no sentido de que vamos fazer uma comissão geral no plenário do Senado, chame quem é a favor e contra, só queremos isso. Nós que defendemos tanto a democracia, né, a liberdade, a igualdade de opinião e de expressão, chamem lá quem quiserem, nós chamaremos os nossos convidados e aqueles que pensam diferente tragam seus convidados. Eu queria dizer que o relator dessa medida nos ligou o fim de semana e disse que viria aqui. Disse para ele, venha. É um deputado lá na Câmara. Como é o nome dele? Nada contra esse ou aquele parlamentar. Mas ele fez contato com a minha assessoria, eu disse que ele era convidado para vir aqui. Porque nós não temos que ter medo do debate. Como é que chama? A verdade liberta, né? E a mentira escraviza. Então, nós queremos só a verdade, que a verdade liberte. Então, primeiro esse ponto de vista. Segundo, a informação que eu vou dar aqui. Como eu disse que leria tudo, recebemos até o momento no Alô Senado 165 manifestações da sociedade, sendo que somente uma a favor do projeto, que aqui no caso... Não, eu vou ler essa uma ainda, hein? Eu vou ler agora uma, porque as outras eu não preciso ler. Comentário número 137 aqui, de Francisco Chaves Pinto. Diz ele, li o projeto de lei e concordo. Contudo, agora ouço o que está escrito aqui, isso que ele concorda. Contudo, acredito que deve-se, na lei, conceituar também o que é o serviço determinado e específico, ou seja, atividade fim, pois não tem essa definição e ela é essencial para que se compreenda que tipo de serviço pode ser contratado. Ou seja, ele é contra a atividade fim. Ele, inclusive, pela leitura que está aqui, eu deixo aqui quem quiser interpretar que faça diferente, ele deixa claro que não é tudo não que pode ser terceirizado. Então, só tem uma e ainda lança uma dúvida, porque aí ele diz, olha, contudo, bom, não dá para terceirizar tudo. Então, para a gente ver a gravidade, e esse fato, pessoal, quem não entender vai perceber que esses movimentos de ruas que estão aí, eles vão começar a botar esse projeto na rua também. Eu não estou entrando no mérito. Eu já vi ali um cartaz bem grande ali, que dele o cartaz que eu vi ali, dizem que não pode mostrar, né? Mas ali, ó, não, ali embaixo. Dia de Paralisação Nacional contra o quê? O PL 4330, que é esse, e também as duas MP 664 e 665. Eu assino embaixo. Muito obrigado mais uma vez. E eu quero, nesse momento, registrar a presença conosco do meu querido senador Hélio José, sempre presente e tem lado nessa história. Sempre está do lado dos trabalhadores, senador aqui do DF. Por isso que ele está aqui. Nós vamos agora, então, mais uma vez, cumprimentar aí o procurador do Ministério do Trabalho. Quero ver você lá no plenário. Eu agradeço. Permita que eu diga assim, você, porque há uma identidade muito grande entre o seu ponto de vista e o nosso. E oxalá a gente consiga fazer debate no plenário com as mesas. Convidamos a juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, secretária-geral da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, quem, inclusive, nos ofertou o vídeo aqui e já passamos na doutrina. Bem, senhores e senhoras, um bom dia a todos. Senador Paim, que preside esses trabalhos, essa mesa.
Muito obrigada pelo convite à entidade, à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, não só pelo convite à entidade, mas por todo o espaço que o senador tem sempre concedido à possibilidade da magistratura do trabalho debater os grandes temas do mundo do trabalho hoje no Brasil. Cumprimento o colega, procurador Helder, o doutor Dino, que representa aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Eduardo, presidente da NPT, também a senhora Lilian, do DIEESE, com quem já pude partilhar uma mesa numa audiência pública na Câmara dos Deputados, justamente para debater as duas medidas provisórias que já foram mencionadas aqui, 664 e 665. Não é preciso dizer, talvez o vídeo tenha deixado claro, a entidade, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, tem uma posição bastante clara quanto ao PL 4330. A nossa posição é absolutamente contrária a esse projeto de lei e a tudo que ele representa... em termos de precarização dos postos de trabalho no Brasil. Gostaria também de dizer que é absolutamente oportuna a convocação de uma audiência pública justamente pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado Federal, porque, afinal de contas, esse deve ser o tom do debate acerca da terceirização. Nós não estamos falando de outra coisa, senão que dos direitos humanos dos trabalhadores. Trabalhadores aqui compreendidos não apenas como trabalhadores empregados, mas como todas as pessoas que necessitam viver do seu trabalho. E o que a terceirização, o debate sobre ela representa, é justamente debater qual é a qualidade dos postos de trabalho no Brasil. O Brasil é membro da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, desde a sua criação em 1919. Com a criação da OIT, ficou bastante claro que o trabalho jamais poderia ser visto, tratado ou incorporado como mera mercadoria. Como disse o procurador Helder, o que a terceirização acaba representando é o enfoque na negociação empresarial acerca do valor do trabalho, portanto, a mercantilização do trabalho, contra a qual o Brasil se comprometeu desde 1919 e, portanto, desde a maior parte da história sua republicana e democrática. Para além dessa questão, isto é, do nosso compromisso internacional com o trabalho que não pode ser visto como mera mercadoria, nós temos um compromisso interno muito forte, que é justamente com a Constituição da República. Uma Constituição que não fez apenas uma reengenharia de artigos. É uma Constituição inovadora, que pela primeira vez trata a proteção ao trabalho como direito fundamental da pessoa humana. Isso não é apenas uma questão de deslocar artigos na Constituição, é de dar uma identidade constitucional ao trabalho como algo que é efetivamente considerado o mais importante, talvez, da vida em geral das pessoas. No debate na Câmara dos Deputados, em mais de uma ocasião, nós ouvimos dizer a seguinte frase: a terceirização vai criar novos empregos. A terceirização vai criar novos postos de trabalho. A terceirização, ela praticamente vai resolver todos os problemas, não só mundiais, como brasileiros. Eu acho que a primeira questão importante a dizer é: lei não cria emprego. Nenhuma lei é capaz de criar emprego. O que pode acontecer efetivamente é que uma lei pode efetivamente contribuir para a péssima qualidade do emprego brasileiro. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é criar postos de trabalho. Foi isso, na verdade, o que a Constituição Federal nos garantiu como direito fundamental? Isto é, o nosso direito a ocupar-se? Ou a Constituição nos garantiu mais? Ela nos garantiu o direito ao emprego decente. E emprego decente não contém um conteúdo vazio. O emprego decente não é só uma retórica do direito, não é só uma retórica dos juristas. Emprego decente é aquele que pode contemplar três aspectos muito concretos, que é o emprego que contempla uma proteção jurídica generalizada, o emprego que se dá em igualdade de condições, o que inclui a questão da igualdade salarial, e um emprego que esteja destinado a patamares de segurança ambiental. Esse é o emprego decente prometido como direito fundamental na Constituição da República. Mas
quais postos de trabalho estariam sendo criados por essa, digamos, terceirização generalizada. Notem que é muito preocupante quando qualquer discurso se concentra num único índice, num único indicador. E o único índice, o único indicador em que esse debate tem se concentrado, ao menos na perspectiva do que a gente possa chamar generalizadamente de capital, é justamente no índice criação de postos de trabalho. Talvez, para a questão se torne realmente democrática, vai ser necessário discutir outros índices, outros indicadores para o aspecto do trabalho decente. Um primeiro indicador talvez seja esse: o maior risco de acidentes do trabalho. O PL 4330 visa ao aperfeiçoamento do meio ambiente do trabalho no Brasil, a ponto de nós termos, finalmente, a redução dos índices de acidente do trabalho. Evidentemente que essa discussão não está contemplada no 4330. O outro, o histórico baixos salários da classe terceirizada. Esse aspecto está contemplado no debate do PL 4330, passa ao largo também desse debate. A fragmentação do coletivo dos trabalhadores, que agrava a crise sindical brasileira, contemplada no 4330 ou, na verdade, aprofundada pelo 4330. A baixa qualificação dos trabalhos terceirizados no Brasil, com reflexo na baixa qualificação dos serviços que são prestados aos consumidores brasileiros. Esse aspecto está contemplado na discussão do 4330. O que nós vemos, na verdade, é um contraste entre a promessa de postos de trabalho e uma possibilidade real de aumentar o que a gente pode chamar de zonas de fragilidade do trabalho no Brasil. Diferentemente, talvez, do Ministério Público do Trabalho, a magistratura do trabalho não tem sequer convicção de que a terceirização seja válida em atividade meio. Digo isso porque tudo que nós temos divulgado em termos de acidente do trabalho, de desigualdade salarial, de desacoplamento dos trabalhadores de uma ideia de carreira, de inserção numa empresa, de uma ideia de tempo e espaço, do gozo de férias e outros tantos aspectos que nós conhecemos cotidianamente, são dados empíricos levantados da terceirização supostamente permitida, que é justamente a terceirização em atividade meio. É a terceirização em atividade meio que está dando esses índices que nos preocupam profundamente sobre o aspecto da terceirização. Portanto, nem quanto à terceirização em atividade meio, nós podemos expressar a nossa convicção de que ela fosse constitucionalmente válida. O que tem acontecido a terceirização é um fenômeno econômico. O direito não tem como contrariar um fenômeno econômico, mas a pergunta é, como é que o direito incorpora um fenômeno econômico e o trata juridicamente? A terceirização pode acontecer, mas eu não posso dar respostas no direito que signifiquem consolidar salários mais baixos e desiguais. Eu não posso consolidar o fato de que trabalhadores de uma empresa para outra empresa, num processo eterno de rotatividade, não gozem férias por 7 ou 8 anos. Que trabalhadores façam parte da administração pública hoje no Brasil, da grande envergadura da administração pública brasileira, mas não façam efetivamente parte dela, porque simplesmente são terceirizados. Então, o problema é qual é a resposta que o direito vai dar para esse fenômeno econômico. E eu não imagino que a resposta do direito seja confirmando os reflexos nefastos da própria terceirização. Um outro aspecto, um outro índice que precisava ser discutido é o índice do inadimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas quando se trata de terceirização de serviços. Porque é muito fácil discutir as questões lato sensu. Mas deixa eu falar de um índice que nós não mapeamos, mas que nós sentimos. Nós quem? Os magistrados sentem no cotidiano das suas audiências e das suas sentenças. Notadamente em Brasília, onde eu me encontro, onde nós temos terceirização de serviço, notadamente na administração pública. 16 audiências, 8, 9, discutindo terceirização. Isso sem PL 4330. Então, se nós temos um índice alarmante, uma quantidade imensa de processos no judiciário trabalhista, isso mostra a conflituosidade do tema da terceirização, a inadimplência trabalhista grave, um lastro de trabalhadores sem direitos reconhecidos.
E aí é importante dizer, na discussão sobre o PL 4330, essa alta conflituosidade, esse alto índice do descumprimento da legislação trabalhista será discutido? Será incorporado como um aspecto relevante nas duas casas do Congresso Nacional? Sem falar ainda naquilo que nós enxergamos todos os dias, que é a burla ao concurso público, que foi estabelecido na Constituição da República, vinculado a uma cláusula de isonomia, pelo critério de mérito no acesso a todos os cargos e empregos públicos brasileiros. E eu não imagino que a cláusula de isonomia possa ser considerada outra coisa senão uma cláusula pétrea da Constituição da República. E o problema não reside apenas nas empresas públicas, sociedades de economia mista ou na administração indireta, mas também na administração pública direta. O que se observa é um engrandecimento, eu diria, uma enorme musculatura do Estado brasileiro, mas uma musculatura que não tem aumentado através de empregos públicos ou de cargos públicos protegidos. É uma musculatura que tem aumentado em razão do trabalho terceirizado, com muito respeito aqui aos profissionais e aos trabalhadores terceirizados. Eles merecem muito o nosso respeito. O que não pode merecer respeito é a situação de um Estado brasileiro que opta claramente em aumentar a estrutura estatal através de postos precários de serviço. No caso da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que o ministro Barros Levenhag mencionou, dizendo que a súmula está em vigor enquanto estiver em vigor, é importante dizer que o primeiro caso que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, portanto, na terceira instância da Justiça do Trabalho, data de 1974. Portanto, o tribunal veio construindo o seu entendimento há nada mais, nada menos do que 40 anos de discussões em torno de casos concretos sobre a terceirização. O que preocupa é, o PL 4330 não apresenta nenhum ponto de avanço ao único marco regulatório que nós temos até hoje, que é a súmula 331. Nós temos um retrocesso em relação ao único marco regulatório, não é o melhor, não é o mais suficiente, não é o mais abrangente. O que se poderia esperar era justamente que o Congresso Nacional, vendo a larga experiência brasileira e judiciária em relação à terceirização, incorporasse essa experiência e trouxesse um marco regulatório melhor do que aquele que o Judiciário construiu nesses últimos 40 anos. Afinal de contas, o que está em risco? O que está em risco aqui não é apenas os trabalhadores, o que já seria muito. O que está em risco aqui é a própria Constituição Federal de 1988. Eu gostaria apenas de falar de duas categorias históricas, poderia falar de muitas delas, mas vou me concentrar em apenas duas, a categoria dos bancários e a categoria dos metroviários. Nós já tivemos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, em torno de 800 mil bancários no Brasil, como categoria efetiva, como trabalhadores vinculados diretamente. Chegamos a um pico mínimo, alguns anos atrás, em torno de 80 mil empregados no setor bancário. Subimos um pouco para 110, 120 mil. E eu pergunto, alguém seria capaz de dizer que o segmento econômico bancário está em decréscimo? Sofre de crise? Não tem lucro? É um dos segmentos econômicos mais lucrativos do mercado, bate recordes e recordes de lucratividade e tem um profundo enxugamento da sua mão de obra. Esse enxugamento acontece porque não são necessários os trabalhadores? Acontece, na verdade, por uma combinação perversa entre automação desregulada, que jamais foi regulada, embora a Constituição pedisse para se regular, e terceirização de serviços. Essa combinação perversa faz um enxugamento grave da mão de obra qualificada direta e, embora um segmento econômico bastante lucrativo, ainda precise da mão de obra. Não são diferentes os dados que vêm da tradicional categoria de metroviários. Poderíamos falar do setor de saúde e poderíamos falar do setor de educação, que já sofre os primeiros reflexos do avanço da terceirização. Uma outra palavra sobre essa ideia da terceirização é que não é fácil distinguir atividade fim de atividade meio. Digo isso para os senhores com muita clareza e de coração muito aberto,
para não imaginar que a solução dos nossos problemas esteja nessa distinção. A capacidade econômica de reformular e rearticular o tempo inteiro o que é atividade fim e atividade meio acabará, em pouco tempo, tornando obsoleta essa divisão entre atividade fim e atividade meio. É por isso que não se acredita que a chave de leitura, a chave que ilumina o tema esteja exatamente nessa divisão. Está, na verdade, talvez no outro aspecto, é de garantir, por todos os mecanismos viáveis, em qualquer ambiente de terceirização, que os trabalhadores sejam tratados de forma absolutamente igual, quanto ao aspecto remuneratório, quanto ao aspecto sindical, quanto ao aspecto da jornada de trabalho, quanto ao aspecto da greve, quanto ao aspecto da articulação coletiva pelas demandas por maior qualidade de emprego e de trabalho. Eu gostaria rapidamente de ler apenas um pequeno parágrafo que diz o seguinte: e os riscos de se manter um sistema de proteção inadequado constitucionalmente, como nós acreditamos ser o âmbito da terceirização, são, ao mesmo tempo, de enfraquecimento da nossa prática constitucional em termos de direitos fundamentais, mas também um processo de marginalização dos trabalhadores, com todas as consequências de insegurança que a persistência no tratamento desigual pode representar. O desafio que está posto para o Senado Federal, para a sociedade brasileira, e já que se falou em veto, para a presidência da República, é justamente de repensar o trabalho como uma categoria constitucional de inclusão. É por isso que a Ana Matra reafirma a sua posição contrária a todo o conteúdo do PL 4330. Muito obrigada. Senador, eu sei que eu encerrei, mas posso só dar um recado? Pode, claro, e deve. Eu diria mais, talvez como última palavra. Todos os magistrados brasileiros, acho que aqui eu consigo falar pelos nossos quase 4.000 magistrados do trabalho, sempre tiveram uma preocupação muito clara, como disse o ministro Barros Levenhag, em cumprir a Constituição da República. Também de cumprir as leis republicanas que têm um compromisso estreito com a Constituição da República. E isso nós faremos. Obrigada. Tudo bem. Senhor Essa senador. foi, já vou lhe passar, a juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, que representou aqui a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Fica aqui, minha querida juíza, me permita que eu diga isso, a nossa alegria pelo seu pronunciamento. E eu estou cada vez mais apaixonado já pelos convidados, por todos, viu? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Quando eu digo a palavra apaixonado, me permita que eu diga que numa Assembleia dos Metalúrgicos, lá, na época da ditadura, né? Eu acabei na Assembleia, que eu ia sair de Canoas a Porto Alegre a pé, e saímos com 5.000, chegamos com cerca de 30.000, protestando contra a época. E eu, no meio da Assembleia, naquela emoção toda, eu disse para o plenário, estava lá, 99% homens, né? Eu disse, essa decisão é tão bonita, de nós ir a pé de Canoas a Porto Alegre, mais ou menos 30 quilômetros, que eu tenho que dizer que eu amo todos vocês. Aí os homens se olharam, mas depois todos bateram palma, viu? Bateram palma de forma que entenderam a mensagem, e essa mensagem que vocês estão nos passando aqui, e que vale a pena a gente estar na vida pública quando houve uma mesa como essa, como alguém disse, sempre vale a pena, né? Quando a causa não é pequena. E essa causa não é pequena. É uma causa que interessa a todo o povo brasileiro. Senhor senador. Por favor, senador. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência pela essa iniciativa de grande relevância para essa casa e para o Brasil. Eu acho que Vossa Excelência, senador Paulo Paim, é uma pessoa que
tem feito uma grande colaboração nessa discussão, e esse é mais um passo que ele está dando. Queria cumprimentar a nossa juíza Noêmia pela eloquência, pela palavra bem firme, bem forte em defesa de uma causa justa, né? Nosso ministro Levenhagen, que já passou por aqui, né? Eu não pude ouvi-lo. Nosso querido procurador Helder Santos Amorim, pela importância das palavras aqui proferidas e pelas verdades aqui ditas. Nosso querido Dino da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Brasília, Dino Andrade, né? Nossa querida Lília Arruda Marques, do DIES, e demais representantes das instituições e associações e centrais sindicais aqui presentes. Como senador da República, eu quero dizer que realmente estou de cara, a palavra mais correta é essa, com esse projeto. Realmente, para mim, que já fui lá atrás diretor da CUT, Central Única dos Trabalhadores, né, por alguns mandatos, fui coordenador de sindicato dos eletricitários, eu sei o tanto que é arriscado, por exemplo, uma atividade fim do setor elétrico, por exemplo, na mão de pessoas despreparadas, que não tem o que errar, tá certo? Errou ali, é fatal, é morte, né? E a gente já pôde ver esse tipo de situação algumas vezes, mesmo com algumas atividades meio sendo terceirizadas, alguns acidentes fatais, vários, inclusive, no setor elétrico. Então, pessoal, eu quero dizer que acho que essa comissão geral será de muita importância. Acho que os parlamentares devam ser devidamente esclarecidos sobre a realidade do que está em volta desse projeto, né? O pouco tempo que pude estar aqui já me foi o suficiente para avivar uma série de questões de o quanto que esse projeto vai ser danoso para a classe trabalhadora brasileira, né? Estou aí realmente solidário com os procuradores do trabalho, com as representantes aí dos trabalhadores. Acho que não é possível a gente permitir a aprovação de tamanhos absurdos, né, para a gente que conhece da área pública. Eu fui servidor da Eletronorte 3 anos e meio, fui servidor da SEB, empregado público da SEB 26 anos, Companhia Energética de Brasília. Atualmente sou um servidor público concursado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né, trabalhando exatamente no Ministério de Minas e Energia, e agora estou como senador da República aqui para esses próximos 4 anos. E tenho consciência da necessidade de ter um aprofundamento nessa discussão para que nossos pares possam optar de uma forma adequada quando esse projeto chegar ao plenário para ser votado, né? Se isso não ocorrer, pode ocorrer o que eu acho que aconteceu na Câmara, muito mais por falta de discussão, por falta de uma compreensão adequada do que está em volta disso, né? Do que, acho que muitos ali votaram enganados, acredito eu. Então, me permite? Pois não, senador. Todos vão falar aqui, pessoal, vamos encaminhar as mesas. Eu estava no hospital por causa da minha coluna. E eu deitado lá, eu vindo o debate lá na Câmara dos Deputados sobre esse bendito PL. Eu vou citar o nome, inclusive, do parlamentar. Só esse exemplo. Eu vi o líder, Henrique Fontana, dizendo o seguinte: mas, presidente, o texto não está no plenário, presidente. Como é que eu vou debater, como é que eu vou defender contra ou a favor se o texto não está aqui? Ele disse: até a hora da votação o texto vai chegar. Eu ouvi isso porque eu estava assistindo pela TV, claro, que eu estava lá deitado. E aí eu vi outros parlamentares que questionaram, inúmeros partidos. Simplesmente o texto não tinha chegado, que estava sendo negociado ainda, enfim, em algum lugar. Aqui no Senado, por amor de Deus, isso não vai acontecer. Perfeito. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Só queria fazer essa parte. Acolho integral o pronunciamento do senador Paulo Paim. Realmente aqui no Senado isso não vai acontecer. Olha, dados divulgados pela CUT no dossiê Terceirização e Desenvolvimento, uma conta que não fecha, aponta a existência em 2013 de quase 13 milhões de terceirizados no país, o que corresponde a 26% do mercado formal de trabalho.
O mesmo estudo mostra prejuízos aos terceirizados com relação aos outros trabalhadores. Eles recebem, em média, 24% menos, trabalham 3 horas semanais a mais e dura metade do tempo no emprego. Portanto, senhor presidente e demais colegas, não podemos aceitar a aprovação de um projeto que não resolve as más condições de trabalho e a discriminação sofrida por esses trabalhadores, que, por exemplo, muitas vezes são proibidos de usar o mesmo refeitório dos trabalhadores diretos. Então, isso é uma vergonha. E eu quero dizer a todos, eu vou ter que sair, que, como membro do Senado Federal, vou estar colaborando com o senador Paulo Paim nessa discussão. Sou contra, de fato, a aprovação desse projeto, na circunstância como é que está. O meu partido, que é o PSD, vários deputados votaram, inclusive, a favor desse projeto na Câmara, acredito, por falta de... Eu acho que falta de informação. Esclarecimento, exatamente, de compreensão da situação. Aqui eu não votarei a favor desse projeto. Muito obrigado, um abraço. Só para descontrair, quando eu disse por falta de informação, teve alguém querendo menos, Paim, menos. Mas eu quero ainda acreditar que todos os partidos aqui no Senado, com as informações que eu tenho certeza que um painel como esse e as mesas que vão seguir vão passar, vai esclarecer eles. É impossível, é impossível, é impossível. Só dar um outro dado aqui, inclusive você saia, senador Hélio José, eu li antes do Alô Senado, lembra? Foram 165, um que estava com a dúvida só, todos contra. Agora, que estão assistindo diretamente aqui, também é E-Cidadania. Então, aqui o pessoal teve cuidado de ler uma por uma. 139, todos, nenhum a favor. 139, nenhum a favor. Eu só vou ler um aqui.